Olá pessoas, professor Francisco com vocês para a gente voltar ao nosso estudo aí da cinemática. Sim, meus queridos, nossa intenção então é nós treinarmos tudo que nós aprendemos sobre essa ciência fantástica que faz parte da mecânica. Vamos devassar então tudo que a gente puder no dia de hoje com essas cinco questões que foram preparadas especialmente para vocês. Sem mais delongas, olha a sua tela. Maravilha, parte 2 que nós temos aqui dessas atividades de fixação. Você se lembra que dentro da cinemática, boa parte das questões estão falando para um movimento especial, que é chamado de movimento oblíquo, que é esse daqui, por exemplo, tá? Dá uma olhada aqui para a gente tentar decifrar essa primeira questão. A figura mostra abaixo 3 trajetórias de uma bola de futebol que é chutada de um mesmo ponto. Sejam T representando o tempo de permanência da bola no ar, VV, que seria velocidade vertical, tá? A componente vertical da velocidade inicial da bola, e VH, a componente horizontal da velocidade inicial. Em relação a essas 3 grandezas físicas e considerando as 3 trajetórias A, B e C acima, livres da resistência do ar, pode-se concluir que, primeira coisa, para nós não confundirmos, eu vou dar uma pintada aqui, diferenciado aqui em cada uma dessas trajetórias para você observar o que está acontecendo. A começar aqui da trajetória A. A trajetória A é essa daqui, a mais curta delas, ó. Isso daqui é a trajetória A, percebe? A trajetória B é a do meio, essa de cá, ó. Ela está no ponto intermediário, tá aqui. E por fim, a trajetória C é exatamente a mais longa. Ela vai estar algo assim, ó. Essa daqui é a trajetória C. Todas elas partiram do mesmo ponto. Um outro detalhe que eu não vou deixar escapar aqui com vocês. Percebam que todas elas atingem a mesma altura máxima. Elas não passam dessa altura. Por mais que o cara ele dê um chutão na bola, né? Em momentos diferentes, você tem a bola A, B e C, a altura que essa bola alcança é precisamente a mesma. O que você precisa se lembrar para poder responder uma questão como essa? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Eu vou fazer um desenho usando aqui uma referência para mim e para vocês, tá? A referência que eu vou usar é o plano cartesiano mesmo, para ficar mais fácil da gente poder entender. No plano cartesiano eu tenho o eixo Y e tenho o eixo X, tá aqui. Um movimento oblíquo é um movimento de 2 dimensões, no eixo Y e no eixo X, por isso o movimento oblíquo. A pessoa, quando deu a bicuda lá na bola, ela ofereceu para essa bola uma determinada velocidade inicial aqui, tá? Não sei de quanto, mas uma velocidade aí qualquer. Aliás, isso ele não falou pra gente. E ele fez isso mediante a um certo ângulo aqui. Nesse caso, a bola ela sobe um certo tanto e depois ela vai pro chão novamente. Assim como nós vimos na aula passada, essa bola ela pode atingir uma altura máxima e ela pode atingir também uma distância máxima. A distância máxima, a gente chama ela também de alcance. Eu vou chamar isso aqui de A, tá? Quando eu vou falar de lançamento oblíquo, eu consigo deduzir para vocês algumas coisas, algumas expressões aqui que vão nos ser importantes. Primeira expressão, eu vou chamar de tempo de voo. Tempo de voo. Por que tempo de voo? É o tempo em que essa bola, não é, saiu do chão e voltou para ele. Isso é o tempo de voo. O tempo de voo vai ser 2 vezes a velocidade inicial, né, a bica que você deu na bola, seno do ângulo dividido pela gravidade. Isso daqui vai ser o tempo de voo. Vamos analisar essa expressão do tempo de voo, essa primeira aqui. O que ele está me dizendo aqui?
Ele está me dizendo o seguinte: primeiro, essa bola vai ficar no ar por mais tempo quanto nós tivermos essa velocidade inicial dela. Quanto maior a velocidade inicial, mais tempo a bola vai ficar no ar. Segunda coisa, essa bola ficará no ar a depender do ângulo do chutão que você fez. Qual que é o ângulo, aqui nesse caso, em que esse chutão aí vai fazer mais efeito? Isso pode ser determinado, tá? A outra coisa que a gente pode encontrar aqui nesse caso é exatamente a expressão da altura máxima, né? Qual que é a altura máxima que essa bola pode decolar? Qual a altura máxima? Dá para provar, a gente não vai fazer isso agora, que a altura máxima depende da velocidade inicial ao quadrado, tá? Vezes o seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, dividido pela gravidade. Então, essa é outra expressão que eu quero que você guarde no seu coração. Até porque essa altura máxima, ela tem aí, né, muito parecida com a expressão que a gente usou do tempo de voo. Em outras palavras, está dependendo ainda da velocidade e está dependendo também do ângulo que você está utilizando, tá? Para poder finalizar aqui, você tem uma outra equação que a gente deve usar, que é a equação do alcance. De que depende o alcance dessa bola? Ela depende, de novo, olha lá, da velocidade inicial ao quadrado, tá? Seno de 2 vezes θ dividido pela gravidade. O que a gente vê em comum para todas essas expressões aqui? A gente vê em comum primeiro o seguinte, tá? Todas elas têm a velocidade inicial, não é? Em comum, em outras palavras, quanto maior a velocidade, maior o alcance, maior a altura, não é? E maior vai ser o tempo de voo, certo? Segunda coisa que dá para perceber aqui dessa expressão, esse alcance, essa altura e esse tempo de voo dependem do ângulo em que você está chutando. Volta para mim, tá? O alcance, por exemplo, ele vai depender do ângulo da seguinte forma. Veja, pouco tempo atrás tivemos aí as Olimpíadas, né? As Olimpíadas lá na França. Existia uma prova que eu achava muito interessante porque ela fazia esse movimento oblíquo, né? Nessa prova, um dos esforços dos atletas era jogar um peso, né? Ele pegava um peso, jogava aqui rente ao rosto, né? A marcação dele é esse. E quanto mais longe ele jogasse esse peso, melhor ia ser a sua performance, né? Podendo ganhar medalha. Qual que era o esforço desse atleta? É tentar jogar esse peso o mais próximo possível de 45 graus. Ele tinha que fazer então duas coisas. Primeira coisa, jogar isso o mais veloz possível, com a maior velocidade inicial possível. E segunda coisa, tentar manter 45 graus. Sabe por quê? Porque 45 graus é o ângulo otimizado para você conseguir ter o maior alcance, o maior aí tempo de voo e coisa e tal, tá bom? É exatamente assim que a gente vai tratar esse problema e outros que aparecerem relacionados. Tendo em vista isso, dá uma olhada aqui comigo, vamos analisar. Bom, para esse problema, o que a gente vai considerar, embora ele não tenha colocado isso expressamente, tá? O que a gente vai considerar é que o ângulo em que foram soltas essas 3 bolas, A, B e C, são exatamente as mesmas, tá? Você vai perceber o seguinte, tá? Que o tempo dessas bolas, ela não vai variar. O tempo vai ser precisamente o mesmo. Isso vai acontecer porque a velocidade vertical, ou seja, se eu dividir isso na velocidade vertical, velocidade no eixo Y, eles são iguais, tá? Entretanto, a altura, a velocidade horizontal, essa sim acaba mudando. Porque a velocidade aí, tá? A velocidade inicial ao quadrado, ela vai ser a velocidade vertical ao quadrado mais a velocidade horizontal ao quadrado, como nós vimos, né? Nesse caso, a horizontal não muda com esse lançamento, dado o que ele falou, e a velocidade horizontal, essa sim, ela vai mudar, por isso que você está tendo pontos diferentes, não é? Porque a velocidade horizontal de A é diferente da de B, que é diferente da de C, tá?
Nesse caso, se você marcou a letra E, você acertou. É exatamente essa a conclusão a qual nós chegamos, tá? Vou tentar voltar aqui, né, nessas expressões, caso nós necessitemos. Assim como a gente fez na atividade 1, eu vou deixar esse quadro aqui como quadro modelo pra gente, tá bom? Segunda questão. Sabe-se que o cabelo de uma pessoa cresce em média 3 centímetros a cada 2 meses, né? Supondo que o cabelo não seja cortado e nem caia, o comprimento total após terem se passado 10 anos será de... Imagina então esse caso, né? Você ficou 10 anos sem aparar as suas madeixas e a gente está imaginando um caso que não acontece, que o seu cabelo não cai com o tempo, ele cai, tá? Mesmo que você não perceba, pelo próprio ato de pentear o cabelo, de passar as mãos no cabelo, vai fazer com que você perca alguns fios, tá bom? Mas aqui a gente está lidando com um caso ideal. Nesse caso, não é difícil, né? É um caso basicamente de proporção. Dá uma olhada. Esse problema, eu confesso para você, é mais de matemática do que de física, tá? O que ele está me dizendo aqui? Vamos lá, vamos partir do primeiro ponto dele. Ele está te dizendo que a cada 2 meses, o seu cabelinho lindo cresce 3 centímetros. Vamos fazer uma primeira pergunta antes de responder a questão dos 10 anos. Se fossem 12 meses, quantos centímetros cresceria o seu cabelinho lindo? Se fossem 12 meses. Simplesmente uma regrinha de 3. Eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse. Vai ficar o seguinte, 2 vezes x é igual a 3 vezes 12. 2 vezes x vai ser igual 3 vezes 12, vai dar 36. O 2 está multiplicando, eu posso passar para lá dividindo. Vai ficar que x é igual a 36 dividido por 2, tá? Matematicamente, esse negócio de passar para o outro lado dividindo, tá? É uma forma de poder facilitar, mas no fundo não é isso que eu fiz, não. No fundo eu dividi por 2, dos dois lados ao mesmo tempo, foi o que eu aprontei, tá? 36 dividido por 2 vai dar 18 centímetros. Olha a conclusão que eu e vocês chegamos. A gente viu que em 12 meses, eu tenho 18 centímetros de cabelinho. É muito cabelo, 18 centímetros de cabelo. Eu fiz 12 meses, não foi à toa, porque eu sei que isso aqui dá 1 ano. Tá? Isso aqui dá 1 ano. Porque agora eu posso responder, com esse resultado, eu posso responder a pergunta dele. Vou trocar de cor para responder essa pergunta. Bom, agora eu sei que em 1 ano, o cabelo da criatura está crescendo 18 centímetros. Portanto, em 10 anos, eu tenho um tantão de crescimento. Quanto que será esse crescimento, né? Multiplicando cruzado, igualzinho a gente fez anteriormente, você vai descobrir que esse x agora vai dar 180 centímetros, tá? Você já pensou você largando o seu cabelo sem cair 10 anos e ter um cabelo de 180 centímetros? Ia ser um dos cabelos maiores do mundo aí, né? 180 centímetros de madeixa. 180 centímetros pode ser reescrito de outra forma. Isso aqui é a mesma coisa de eu falar 1.800 milímetros, tá? É a mesma coisa. 180 centímetros são 1.800 milímetros. Portanto, letra Bzima foi a sua resposta certeira e matadora. Terceira questão, vem comigo. O que acontece com o movimento de 2 corpos de massas diferentes ao serem lançados horizontalmente com a mesma velocidade, de uma mesma altura e ao mesmo tempo, quando a resistência do ar é desprezada? Escolha uma opção. Volta para o professor.
É aquilo que falamos na atividade 1. Você vai se lembrar que, independentemente, você está numa mesa, colocou várias bolas e cada uma com uma velocidade inicial diferente para poder partir de lá, você vai perceber que elas vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Ué, professor, mesmo se uma sair mais rápida e outra sair mais devagar? Sim, tá? A física demonstrou isso para você. Na aula passada, inclusive, quando a gente corrigiu a primeira lista de atividades, você percebeu que o tempo não muda. O tempo para poder elas atingirem o chão é precisamente o mesmo, porque só depende de duas coisas. Depende da altura que você está soltando, e a altura ele está me garantindo que é a mesma, e depende da aceleração da gravidade. E a gravidade é a mesma, para esse caso, a gente está fazendo nossos experimentos aqui na Terra. Qual que é a opção aqui que cumpre com esse papel? Olha lá. Então, aqui para nós, a opção corretíssima é a letra B. Os dois atingirão o solo simultaneamente, o que significa ao mesmo tempo. Quarta questão. A quarta diz assim, lembrando do que a gente viu de lançamento oblíquo, tá? Um corpo foi lançado verticalmente para riba. No instante em que atingiu a altura máxima, é correto afirmar, com relação à velocidade e aceleração do corpo, que, beleza, eu vou modelar aqui para a gente poder tentar entender. Eu tenho aqui a chão, tá aqui, né, o chãozinho, e aqui está o corpo no seu momento inicial. E aí eu vou atirar ele verticalmente para cima, assim, com uma certa velocidade inicial qualquer. Eu sei que esse corpo ele sobe, 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 e no que ele subiu, quando ele chegar na altura máxima, aqui ó, aqui a altura máxima dele, porque ele não sobe mais, pode ter certeza que a velocidade final aqui é zero. Sim, a altura é máxima, então ali não tem mais nenhum tipo de velocidade, tá? E por que que ele está fazendo isso? Porque à medida que ele sobe, ele desacelera. Sabe quem é o grande culpado por ele desacelerar até que a velocidade dele seja zero? É exatamente a atração gravitacional do nosso campo terrestre, tá bom? A Terra, ela vai querer puxar aquele corpo de volta. É aquela história, tudo que sobe desce, tá? Nesse sentido. Então, duas coisas você pode dizer sobre o corpo na altura máxima. Primeiro, a velocidade final desse corpo, ela é zero. Segundo, ele vai desacelerar e desacelera por conta da aceleração da gravidade. Portanto, a opção correta é a letra C, a velocidade final é zero e a aceleração é a da própria gravidade. Show de bola? Bem tranquilo, sossegado isso, tão sossegado quanto a nossa última questão. Olha comigo. Uma criança brincando com um caminhãozinho, carregando uma garrafa de água que pinga constantemente, molha o chão da casa com pingos espaçados, como se observa na ilustração. Considerando-se essa situation, você poderá concluir que, no trecho percorrido, o movimento do caminhão foi. Então, olha só, é como se esse caminhão estivesse me fazendo uma pegada, para eu poder tentar entender, tá? Veja que o espaçamento aqui, ó, esse primeiro espaçamento, ele é muito diferente desse segundo. Significa dizer que nesse ponto o caminhão acelerou. Ele acelerou, tá? Ele manteve mais ou menos o mesmo espaçamento, só que quando ele veio daqui para cá e daqui para cá, ele começou a frear. Ele começou a desacelerar, por isso que os pontos estão mais próximos. Então ele acelerou ali e desacelerou na sequência, né? Pisou o pé na tábua, depois pisou no freio, tá? Portanto, o que aconteceu com ele tá aí, letra E. Primeiro ele acelerou e depois ele teve um movimento retardado, que é um sinônimo de desaceleração, tá? Movimento retardado em física é um movimento de aceleração negativa. Ele começou a frear.
Muito bem, era isso que eu queria ter feito. Espero que vocês tenham absorvido a tudo que nós dissemos, tá? Se tiver alguma dificuldade, não deixa de tentar refazer essas questões, muito importante para cada um de vocês. Vou ficando por aqui, te agradecendo a presença virtual, agradecendo o carinho e a paciência e na certeza de que na educação, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.